E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo. Oh, tranquilo. Que toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai. Toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi? Raízes Talk, nossa terceira edição. Com muito prazer, a gente recebe o Alberto Schaefer Stein, da construtora Stein de Blumenau, uma construtora super tradicional e que tem uma história muito legal para contar para nós, né, Alberto? Vamos lá. Junto com a Day aqui também, que vai me ajudar hoje nessa entrevista. Muito obrigada pela tua presença, Alberto. É um prazer te receber aqui. Vamos lá. Agradeço aí o convite, a responsabilidade de estar aqui falando com vocês. Vamos bater um papo aí, contar um pouquinho da história aí, então. E tem história para contar. Não falta, né? A gente já conversou um pouquinho aqui. Já deu quase um podcast. Surgiram muito mais coisas do que a gente imaginava, né, Day? Isso mesmo. Então tá bom. Mas conta um pouquinho de como começou essa história com o teu avô, o Egon, né? Que já começou lá atrás, 58 anos de história. Muita coisa para contar, né? Então tá, vou puxar um pouco da história da construtora. Construtora Stein, então ela iniciou há 58 anos, meu avô fundou ela. Meu avô tinha 40 anos quando fundou ela, então ele era durante um tempo executivo do DR, que é o Departamento de Estradas de Rodagem. Então ele fez aí as primeiras estradas asfaltadas do estado de Santa Catarina. E aí ele saiu então do órgão e decidiu empreender e abriu a construtora Stein. E aí estava lá em Blumenau. A origem da construtora, que também é interessante, muita gente às vezes não faz essa ligação, ela é de prestação de serviço, que na época a indústria têxtil era muito forte, a gente tinha Karsten, Ascensão, Teca, Hering e várias outras lá da região, e aí ele acabou que nesse início, e durante boa parte da nossa história, foi prestando serviço para as indústrias. Então, iniciou com essa prestação de serviço. Logo nos primeiros anos, ele já abriu o escritório de Joinville, que a gente tem até hoje, porque também Joinville é uma outra cidade com um parque fabril bem extenso. E aí foi o start, esse pontapé da construtora. Ao longo aí de todos esses anos, e principalmente na gestão do meu avô, eram outros modelos, né? Tudo contratação direta, a gente chegou a ter 3 mil funcionários na folha. Imagina, concreto, não existia concreto usinado, rodava concreto tudo na obra, não existia pré-moldado, então a gente fazia indústria moldada em loco. Então assim, até hoje a gente visita algumas indústrias em Blumenau, que foram feitas por nós ou por outras construtoras, e as mais antigas não é pré-moldado, é tudo concreto em loco, é um negócio assim bem diferente do que a gente às vezes está acostumado a ver hoje em dia. E aí, assim, durante esse período que eu vou chamar de anterior às nossas incorporações, a construtora fez alguns empreendimentos mais pontuais. A gente não chegou a ter uma linha de produtos contínua como a gente tem hoje. Né? Você já tem uma programação. Exato. Então, e aí o que aconteceu? Meu avô, a primeira geração, aí meu pai herdou do meu avô aí essa sequência de trabalho e ainda mais focado na prestação de serviço, com um outro projeto de incorporação pontual. E aí, quando entrou a terceira geração, que daí estou eu, o Bruno e o Guigo, que são 2 primos meus, a gente começou então a incorporar. E até uma história curiosa, na ocasião que a gente entrou, meu avô, assim, brincando, mas também um pouco preocupado, falou, pô, tá entrando aí um monte de gente nova, vamos botar os meninos aí para fazer uma incorporação. Na época eram uns predinhos que ele falava, para não bagunçar a engenharia especial, que era a engenharia que prestava serviço. E, pô, a gente, quando presta serviço, né, eu tô lá dentro da indústria do cliente, dentro das regras do cliente, então tinha também um respeito e um cuidado com essa situação. E aí ele nos empurrou, vamos dizer assim, no bom sentido, ó, façam aí, ó... A bagunça... façam aí uma incorporação. E aí a gente então fez aí um primeiro empreendimento, que eram 3 blocos de 4 pavimentos, 48 apartamentos no total. E aí, meio que esse foi o estalo, né? O start dessa nossa linha das incorporações atuais. Porque, querendo ou não, os primos ali que estavam entrando se envolveram do projeto do início ao fim. E até acho que é um negócio legal, que
a gente fez tudo, literalmente, assim, a incorporação, o quadro da NBR, acompanhou os detalhes dos projetos, do estrutural, dos complementares, da arquitetura, tudo. A gente teve um envolvimento integral, porque a gente estava aprendendo também, né? Todo mundo estudando a engenharia civil. E aí a gente fez esse primeiro empreendimento. E meio que durante esse empreendimento, a gente também sentiu algumas dificuldades comerciais. A gente não entendia do mercado. Pensa, ó, tá aqui, tinha um projeto meio rabiscado, vamos fazer. Mas não é vamos fazer, né? Vamos fazer, vamos detalhar. Aí, pô, agora tem que vender. Como é que vende? Pra quem? Como é que vende? Para quem vende? Qual que é a estratégia? E aí a gente se envolveu, então, também na parte comercial. E, em paralelo, a gente acabou abrindo a SHS, que é uma imobiliária hoje de mercado. Na época, no primeiro ano, né, a gente abriu ela focada em vender os nossos produtos. E aí também pegamos aí uma veia interessante da questão comercial, porque daí participava de feira, ficava lá de quarta a domingo, o dia todo em volta da maquete, explicando e vendendo. Então foi, assim, desse projeto a gente teve o start das incorporações e acabou também tendo um start aí da veia comercial, vamos dizer. E até eu acho que, você me corrija se eu estiver errada, mas até participar da venda, às vezes até contribui, porque aí você também escuta muito, né? A gente vê por aqui o que Acaba são tendo as uma- demandas reais também, né? Com As pessoas e tudo mais. Então, acho que acaba você tendo essa expertise dos dois lados, acaba direcionando o teu. Ou você vai, para quem que eu vou construir? Então, aí já começamos a seguir uma linha de construção para o público que se vai vender. Exatamente, eu acho que até mais importante quando a gente tá ali com o pé no comercial, a gente brinca ali com a barriga no balcão, o legal é tu entender onde o cliente vê valor e onde ele não vê valor. Então, às vezes a gente tá fazendo lá coisas super complexas durante a obra, tomando uma série de cuidados e que se eu não falar pro cliente, ele nunca vai se ligar, não vai ver valor e ele acaba vendo valor em alguns poucos itens lá na hora da entrega do produto. Então, acho que isso ajudou a forjar aqui o nosso modelo de negócio, que é saber atuar onde o cliente vê valor e nas questões complexas ou de alto desempenho que a gente tenta embarcar nos nossos projetos, às vezes também aprender a comunicar aquilo para o cliente. Se ele está comprando um negócio ali super legal, super eficiente e ele nem sabe o que está comprando. A gente vê muito isso aqui e hoje a gente também percebe, até tem muita relação com a empresa de vocês, que é realmente isso, a questão de posicionamento também, né? Que a gente até comentou. E de quando você ultrapassa essa barreira de entregar valor e sai da questão do preço, né? Que aí as pessoas param de comparar o metro quadrado. Então, você está numa linha que se compara o metro quadrado, aí você é só mais um. A partir do momento que você começa a entregar valor e as pessoas, e quem está vendendo também vende esse valor que a construtora tem, aí ultrapassa essa barreira e o teu produto acaba se tornando único, né? Exatamente, começa a jogar um outro jogo, Um né? outro jogo. Essa questão do posicionamento é um negócio que a gente veio plantando de alguma forma há mais tempo. A gente fez esse primeiro prédio, na sequência a gente acabou fazendo um prédio comercial, já de um tamanho relevante, no centro da cidade e tudo mais. E aí, na sequência, a gente começou a então entender onde a gente queria atuar. E aí a gente olhava o mercado, e Blumenau sempre foi um celeiro aí de construtoras. Depois a gente até pode citar várias que nasceram em Blumenau e hoje atuam aí de forma significativa no litoral. E aí Blumenau, na ocasião, isso era 2013, quando a gente decidiu até era antes, era 2012, a gente estava projetando um residencial, e a gente começava a olhar para o mercado e falar, pô, esse cara já atende bem esse mercado, Ciclano já atende bem o outro mercado, onde é que eu vou me posicionar? E aí, um pouco linkado com o que a gente gostava, a gente acabou se posicionando como um altíssimo padrão. E aí, lá em 2013, a gente lançou o Flamboyant, que era um produto com 330 privativo, 5 vagas de garagem em todos os apartamentos, gerador no full, né, áreas comuns e para dentro dos apartamentos também. E aí era algo completamente diferente do que o mercado estava acostumado, porque assim, mercado da ocasião, os produtos iam lá num ticket máximo de 900 mil. E quando a gente lançou esse produto, era um produto lá de 2 milhões, 2 milhões e 100. Então era completamente fora da curva.
Além de se posicionar diferente no mercado, vocês inovaram na questão principalmente de tamanho e de valor mesmo do que estava entregando, né. Diferente do que o mercado de Blumenau estava acostumado, né. A gente meio que assim, pô, olhou, pô, a gente tem um super DNA de engenharia e qualidade que a gente já prestava para os clientes. Muitas vezes a gente construiu as casas desses industriais que nos contratavam e sempre buscando uma excelência. Então a gente pegou esse DNA, essa veia, entendemos onde a gente estava jogando, né, aquele mercado, e decidimos lançar esse produto. Tudo faz sentido, assim, na hora que a gente fala, mas, pô, foi um super desafio. Até chegar nesse ponto. Porque primeiro que o mercado não entendia o que era aquele produto. E hoje, se tu pegar no papel, o cliente não consegue entender ou sentir, pô, tu tens uma esquadria aqui de PVC, que foi o caso lá, e na ocasião ninguém aplicava, que é uma esquadria bem superior. Todos os vidros são laminados, tratados 8 milímetros. O piso é 100% Portobello, não tem nenhuma linha B. O papel, às vezes, não transmite aquilo, sabe? Então a gente teve um desafio de educar o mercado, assim, no bom sentido, né? E de vender aquele nosso produto também. Quando é o primeiro, ainda você não tem. Depois é o primeiro, você tem a referência. Mas é Exatamente. para entrar, né? E aí a gente foi sentindo isso, que foi difícil, e aí depois que entregou, o pessoal, não, pô, realmente viu o valor. Tanto é que depois que os apartamentos que foram vendidos na planta venderam a um preço e depois, logo depois da entrega tiveram várias outras negociações a valores completamente diferentes. Então foi uma experiência em tanto assim. E isso aí fez parte do nosso posicionamento de entender onde é que a gente queria atuar e onde a gente ia atuar no futuro. E aí você achou, na tua opinião, isso fez toda a diferença para quando vocês definiram o nicho. Hoje a construtora, por exemplo, qual que é o nicho Hoje a gente... específico? Vamos lá. Hoje então a gente atua, né? Pela história de vocês é bem A gente atua diversificada, em né. várias áreas. A gente tem hoje dentro da construtora, né? A gente tem 2 linhas de negócio. Prestação de serviço continua existindo e incorporações próprias. As incorporações próprias a gente afunilou então para o alto padrão. Então aí a gente atua com essa linha de alto padrão em Blumenau, no litoral norte, que daí é Penha e Pissarras, e a gente tem hoje um produto em Mariscal. E aí, para ser um produto de alto padrão, tem vários quesitos, né, que a gente entende que ele tem que entregar. Não necessariamente são apartamentos gigantes. Lá o nosso primeiro sim, era um apartamento bem grande, mas a gente considera lá que a gente consegue entregar um alto padrão quando a gente tem lá uma localização especial, uma vista permanente, um condomínio bem estruturado e aliado a isso um checklist lá de acabamentos e necessidades mínimas que a gente considera que a gente aplica no projeto. Então a gente está atuando nisso. Em Blumenau continuamos lá. Então a gente tem alguns projetos lá, tem uns cases legais, assim, o Açu a gente está entregando ano que vem, é o prédio mais alto da cidade, 42 andares. Aqui pro litoral pode parecer pouco, vai para Blumenau é bastante. Aí a gente tá construindo também o vertical, que daí o Açu é na Ponta Aguda, a gente tem um rio que corta a cidade no meio, e no outro lado do rio quase a gente tem o vertical. Também a gente acabou indo para essa ideia de verticalização, ele vai a 45 andares, que vai ser o próximo mais alto da cidade. A gente tá indo para a terceira laje agora, acabamos de sair da fundação. E estamos com um outro prédio comercial, que é o Catarina Office, que ele tem uma ligação por cima da rua. A gente construiu como se fosse uma laje por cima da rua, conectando com o hospital. Porque o Hospital Santa Catarina, ele tem lá, é um hospital relevante, ele tem um terreno limitado, e aí a gente acabou construindo essa torre comercial e conectando com o hospital, o que vai dar uma fluidez interessante para os médicos terem seus consultórios, os pacientes acessarem direto ao hospital e tudo mais. Mas quando eu parei para pensar, olhar com calma a história da Stein, eu me surpreendi, porque eu achei que se tratava de prédios, apartamentos, né? Mas quando eu via ponte, universidade, é muito diversificado. Isso começou lá Isso com começou o com meu avô. né? Tinhas comentado que ele é engenheiro e arquiteto, né? Ele se formou então na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, e na ocasião, quando ele se formava em arquitetura e engenharia. Então era as 2 cadeiras, né? E aí ele gostava de desenhar, e aí, claro, a empresa, isso daí ele conta, né? A empresa, quando começa, todo mundo começa pequeno,
Então, de dia ele tocava as obras, né? Ele organizava e ia resolver as coisas. E à noite ele fazia os cálculos estruturais em casa, até de madrugada. E em alguns casos ele também fazia os projetos arquitetônicos. Imagina. E aí até eu tive numa palestra esses dias que a gente participou de um evento em São Paulo sobre arranha-céus, construções altas e tal, porque esses prédios lá de Blumenau agora estão chegando nesses 150 metros que eles começam a considerar arranha-céu. E aí fui lá entender, assim, um pouco o que essa turma que já está falando em alturas bem expressivas, o que eles olham, como é que está funcionando esse mercado, principalmente na parte de execução, né, os desafios. E aí tava aí o pessoal da FG Tools, a Stephanie, acho que o Simas estava também, tinha um monte de gente lá falando. E aí teve um dos palestrantes que comentou um negócio assim que eu achei bem interessante. Se a gente voltar lá atrás na história, quem que eram os construtores do mundo? Quem que construiu a Grécia? Eram os arquitetos, não existia engenheiro. Então, antigamente, o arquiteto ele era o responsável em desenhar e executar. Então não tinha essa do arquiteto desenha, ó engenheiro, te vira Engenheiro aqui, executa. te vira, desenhei, agora o problema é teu. Então assim, a gente ficou lá, esse cara divagando um pouco sobre isso, porque não adianta, tu tem que ter uma boa arquitetura para conseguir ter um bom produto final. Não dá o arquiteto falar uma língua e depois largar no colo do engenheiro, ó, te vira, resolve. E aí acho que a gente tem que às vezes voltar a olhar para trás, porque constantemente tem lá o arquiteto e a engenharia estrutural, principalmente, se degladiando, porque um quer isso, o outro quer aquilo, os querem... Isso é possível? Eu Isso não é gostei dessa possível? história deles lá. E aí lembrei também do meu avô, que ele gostava lá desde a arquitetura, desenhar, que ele já desenhava pensando como ia executar. E faz total sentido, né? Porque aí as duas se comunica total para. Exatamente. E ele era uma pessoa muito visionária, né? Comentou com a gente antes da gente entrar aqui, né? Daí foi mais uma surpresa, né? Ele foi prefeito interino de Balneário. Pois E é, naquela época, na época dos militares, né? Que você comentou, isso. ele já imaginou, projetou na cabeça dele uma Avenida Brasil com 4. Ia ser um sonho, né? 4 pistas. Ele então foi convidado, né, para ser prefeito interino de Balneário Camboriú. E aí ele acabou ficando por 2 anos aqui na prefeitura de Balneário. E na ocasião, por ser engenheiro, arquiteto, ele foi olhado para as pastas que ele entendia mais. E aí ele olhou aí principalmente para a pasta do planejamento e idealizou na ocasião uma Avenida Brasil com 4 pistas, criou lá o início da numeração das ruas. E ele contava que ele queria as 4 pistas, colocou lá no plano diretor da ocasião. E já tinha lá algumas edificações que invadiam esse recuo das 4 pistas, mas ele pensou, vou deixar, e aí ao longo do tempo se negocia, né, desapropria e tu consegue pensar numa cidade para o futuro. E aí depois ele vinha para cá, quando já tinha seus 70 e poucos anos com a gente, e sempre comentava, poxa, era tão fácil na época, tão fácil, né? Agora é impossível. Agora esquece, não tem mais volta e vai ser desse jeito mesmo. E ele comenta, eu não sei se vocês chegaram a comentar alguma vez, né? Se ele imaginou também que Balneário viraria o que virou, assim, com essa parte de arquitetura e todo esse. Não, a gente, assim, não chegar a tocar nesse assunto especificamente, mas eu lembro que quando lançou o Oceanic ali em Balneário, ele olhou, acho que o meu tio também estava olhando para comprar um apartamento, e assim, talvez não seja exatamente esse número, mas olharam na época $100 mil, e eles fizeram uma comparação, falou, pô, é o mesmo preço de Blumenau, e na época o Blumenau tinha que ser mais caro que o litoral na cabeça do pessoal. E aí passou um tempo, 150, aí passou, não estava nem pronto ainda, já era $200 mil. Aí eles brincavam assim, né, pô, isso aí é uma bolha, não é possível. E até hoje o mercado segue em construção, né? Em construção de valor e tudo mais. Então essa é uma recordação que eu tenho aí dele comentando, do mercado daqui, né? E hoje você vê aqui na Brava, a gente tem lançamentos aqui que vão ultrapassar os R$100 mil o metro. O metro, né? Isso era $100 mil o apartamento inteiro, e era enorme o apartamento. E a gente vê que, acompanhando isso, né, que sempre veio esse discurso da bolha e tudo mais, das crises, e apesar das crises, hoje a gente vive um cenário que é isso, esse mercado
que entrega muito serviço e qualidade de produto está fora da crise, né? Aqui na Brava, principalmente, hoje a gente vive um... O alto padrão, ele acaba, a gente discute um pouco isso também, né? Acho que ele acaba navegando um pouco fora dessas crises que a gente tem a cada 2 anos, a cada 3 anos. Claro que numa crise maior todo mundo vai sentir, mas acho que o alto padrão ainda sente um pouco menos, né? Uhum. E a gente entrega realmente um diferencial muito grande de localização, de qualidade de vida. Os olhos do país inteiro estão voltados aqui para nossa região, né? Que aqui tu podes andar tranquilamente. Então isso tudo vai agregando valor, né? Assim, acho que um negócio até complementando aí a tua fala, né? Acho que o melhor lugar do Brasil hoje, a gente faz um triângulo. Eu pego Joinville, Florianópolis e Blumenau. Não por ser Blumenau, mas é essa distância de até 50 quilômetros aqui do nosso litoral, né? Não muito mais que isso, porque a gente tem aí nossos problemas de malha viária. E por quê? Pô, uma região super segura, uma região bonita. A gente tem já expoentes, Itajaí, Balneário Camboriú, Bombinhas. Então a gente já tem, não é um sonho, o negócio já acontece, Uma coisa concreta, né? Já é né? concreto. Uhum. E a gente olha para os dados que saíram aí, início do ano, eu acho, o ano passado, do IBGE. A gente foi o estado que mais recebeu gente de fora. A gente recebeu quase 300 mil pessoas. Passou de 300 mil pessoas. E para um estado que tem uma população relativamente pequena. E essas 300 mil pessoas, elas não tem esse número, né? Mas a gente anda na rua, a gente observa. Elas provavelmente ficaram dentro desse triângulo, sabe? Um percentual pequeno delas foi lá para o interior, Santa Catarina, ou para regiões mais distantes aqui desse triângulo, né? Ou dessa centralidade que a gente tá. Mas acho que o principal ponto que chama muita atenção hoje realmente é isso, é qualidade de vida e segurança. Que aí tá, né, que nem você diz, num curto espaço a gente consegue ter tudo do melhor, né? Juntar tudo. Então acho que a gente tá aí numa região super privilegiada. O pessoal fala de bolha, disso, daquilo. Assim, a gente vai ter crise no país, mas com essa pujança e com gente, e com a taxa de desemprego que a gente tem hoje, com certeza o nosso mercado vai sofrer muito menos do que vários outros mercados aí Brasil afora. Até fazendo um contraponto aqui, que você sempre investiu, você teve também, foi pro lado imobiliário, né? Além de construir, vendeu. E aí você acabou também seguindo para a área de tecnologia. Pois é. Conta um pouquinho para nós como que foi essa... Isso deve ser o sangue do avô ali, que sempre foi muito de construir, criar. Inovador, né? Você seguiu aí nessa linha também, né? Vamos lá, né? A gente sempre tá olhando para vários negócios e fazendo conta de forma sempre bem analítica também. Eu tento ser pouco romântico, vamos dizer assim. E aí, lá surgiu a imobiliária, e até nessa questão de ser pouco romântico, a imobiliária começou para vender produtos nossos, e logo no início a gente entendeu, pô, a gente não pode viver de uma construtora só, vamos virar uma imobiliária de mercado. E aí a gente acaba que atua no mercado de Blumenau, vende para outras construtoras e imóveis de terceiro. Depois ali do segundo para o terceiro ano de imobiliária, hoje ela já está com 16 anos, a gente iniciou uma carteira de locação, porque daí os proprietários que a gente atendia já queriam esse serviço, e a gente começou a entender de locação também, tudo do zero, né? Tem que aprender, tem que discutir contrato, criar processo, errar também, E muito dá problema. muito diferente de uma venda, dá bastante trabalho, Muito né? diferente da Muito venda. trabalho. E aí a gente criou a carteira de locação, e aí ali em 2018, eu com meu sócio, eu e o Bruno, começamos a discutir e olhar, porque daí começou, até um pouco antes começou, mas a ter volume de negócio, foi ali nessa de 17 para 18, dos seguros fiança. Então a Porto Seguro, por exemplo, tinha um seguro fiança. O seguro fiança da Porto Seguro custava de 2,5 aluguéis a 3 aluguéis por ano, e se pagava num boleto. No começo esse boleto era à vista, depois eles até parcelavam em 3 vezes, era uma mais 2. E aí a gente fazendo conta, falou, pô, não faz sentido ter um custo morto de 3 aluguéis por ano para o cara não precisar apresentar um fiador. E depois de apresentar uma ficha que a Porto exigia... Eu trabalhei com locação, trabalhei com a Porto. Super rígido, bem... Então assim, a Porto tinha uma ficha super extensa. Aí eu comecei a olhar aqui, eu falei, pô,
com essa informação toda, só aceitando cliente bom, cobrando 3 aluguéis por ano, essa conta aqui não tá fazendo muito sentido. Temos que melhorar. Aí a gente perdia negócio, até porque no fim a gente tinha uma dor de, pô, como fechar mais locação. E aí, olhando para isso, a gente fez o SHS Garante. A gente falou, ó, em vez de cobrar isso, os quase 3 aluguéis, vamos cobrar um aluguel e meio, 2. Aí a gente foi balizando lá na ocasião e a gente começou a fazer o SHS Garante. E aí, pô, a gente começou a entender desse mercado de crédito, análise de crédito e tudo mais. E em algumas discussões a gente falou, pô, vamos fazer um spin-off desse produto. Vamos digitalizar isso, que era na mão, vamos digitalizar, vamos criar uma plataforma, vamos criar um processo e vamos levar a mercado. E aí, vamos lá nessa ideia, né, de levar a mercado, vamos levar a mercado ainda um produto mais interessante, que em vez de cobrar lá 2 aluguéis, 1,5 na cabeça ou em 1, 2 parcelas, vamos cobrar 10% ao mês sobre o valor do aluguel do inquilino e a gente figura de garantidor. E aí nessa história a gente acabou abrindo a Velo. E aí para tocar Velo e porque a gente também pensava em transformar num produto de mercado, a gente acabou trazendo um sócio, que é o Anderson, para tocar essa operação. E aí ele fez pós comigo, eu liguei para ele para pegar uma dica, na verdade, eu precisava de uma dica de desenvolvedor, e ele trabalhava em empresa de software. Ele falou, cara, acabei de pedir a conta aqui da empresa que ele trabalhava, ele já era diretor de uma empresa grande de software, porque eu quero empreender e vou fazer um software para hospital. E eu falei, não, legal, mas eu preciso de uma ajuda. Daí ele falou, não, semana que vem eu tô voltando para Blumenau, porque ele tinha ido morar numa outra cidade, eu vou no teu escritório. Aí expliquei para ele, deu 2 semanas, ele veio com uma apresentação com 17 slides, só para explicar pro desenvolvedor como que precisava programar ali a base da plataforma. Porque se tu não fizer essa arquitetura do sistema que a gente chama, o desenvolvedor não faz, a gente tem que fazer. Não entende a ideia também, né? Cada botão, clicou no botão, vai para que tela, o que acontece. E aí eu recebi aquele documento, tomamos um café lá com ele e tal. Aí passou uns 2 dias, eu chamei o Bruno, falei, Bruno, nós estamos com isso aqui para resolver, esse prédio para tocar, não sei o quê. A gente não vai conseguir tocar essa operação com esse nível de complexidade. E aí liguei pro Anderson, vem cá, vamos conversar. E a gente fez uma proposta para ele virar nosso sócio. E aí ele acabou topando, virou nosso sócio, botamos o negócio de pé. E aí, como qualquer empresa e startup com vários desafios, mas aos poucos a gente foi acertando o produto. E e aí para quem entende locação, acho que assim, uma das grandes chaves de avanço foi a gente paga a inadimplência em 2 dias. Então o inquilino não pagou, no dia seguinte que o boleto não compensa, então assim, o boleto venceria dia 10. Dia 11 a minha mulher sabe que o cara não pagou, ela já aciona a gente paga em 2 dias, então a gente pagaria dia 12, dia 13, lá no dia 13 a gente paga. Dia 13 a imobiliária consegue processar aquele pagamento e fazer o repasse para o inquilino até o dia 15, que seria o repasse original. Então o inquilino atrasava e o proprietário nem sabia. E aí o proprietário não sabendo, não gera desgaste para a imobiliária. Porque senão, muito proprietário já liga, pô, que esse meu inquilino vai incomodar, não vai, e Sim. por aí vai. E a gente, dentro da nossa operação, a gente sabia em tempo real quem estava falhando, e eu conseguia atuar mais rápido. E eu atuando mais rápido, eu tinha uma eficiência de cobrança melhor do que ir lá para o tradicional, que era depois de 30 dias, aciona a garantidora, aí o proprietário já berrou, já não caiu no dia o aluguel dele, Estresse já já vai tá demorar. pronto. Exatamente. Isso foi um negócio que foi bem competitivo. E aí, depois que a gente acertou todos os ponteiros, a gente cresceu ali durante quase 3 anos, 15% ao mês, crescia a operação. E aí teve um concorrente nosso que acabou fazendo um M&A relevante com o BTG, e na sequência o BTG vendeu para a Loft, que era aquela startup que estava em alta, o pessoal comprava apartamento, revendia, eles tinham feito umas rodadas de captação bem pesada. E aí, como isso foi para a mídia, o pessoal começou a nos ligar, pô, quem que é o concorrente deles? Acharam a gente, começaram a nos ligar, e aí entre uma conversa e outra a gente acabou então fazendo um M&A com o pessoal do Quinto Andar, que adquiriram, né, essa operação para botar no portfólio de produto deles.
E aí, putz, tudo acontecendo ao mesmo tempo, aí tudo bem, o Anderson tocava a operação, mas do dia para a noite vai para São Paulo e negocia e volta, e esse é o preço, esse não é. Então ficamos ali quase que 90 a 120 dias trancado numa sala de reunião, porque era contrato em inglês, o fundo lá, dono na verdade, é o quinto andar, ele tá numa empresa em Cayman, então são as leis de lá para poder fazer a negociação. Bem complexo. Enfim, passamos ali um bom tempo preocupado com esse assunto, né, trabalhando nisso, e aí quase que o resto das coisas tiveram que se gerir sozinhas pra gente poder dar atenção ali para esse negócio, mas foi uma experiência, assim, bem interessante. Bacana. Imagina ali que tu, como terceira geração, teve uma série de desafios, né? Chegar numa empresa que foi fundada pelo teu avô, encontrar pessoas que trabalham lá antes de você surgir, mas mesmo assim você conseguiu inovar com bastante coisas em toda a questão de estruturação da própria empresa, da consultora, criar novas ferramentas, né? E uma coisa que me chamou a atenção aqui, vocês têm a certificação de qualidade, PBQPH. A gente teve algumas certificações ao longo do tempo. O PBQPH é um programa do governo brasileiro de certificação da habitação, e logo que lançou, a gente foi uma das primeiras construtoras a certificarem na região. Se eu não me engano, até foi uma das primeiras do Sul aqui. E aí a gente fez programa de certificação. Boa parte dos processos a gente usa até hoje, alguns a gente modernizou e tal, e outros a gente começou a entender que não fazem sentido, a gente deixa de usar. Então, assim, esses processos de certificação, eles têm os dois lados, né? O lado chato pra caramba, que tem que parar, estudar, escrever, mas Estruturar de uma maneira diferente, né? Os procedimentos, tudo para se encaixar, né, na certificação, né? a gente sempre aprende. Então, a gente meio que tirou a parte boa, dependendo do ano, a gente renova a certificação ou não. Então, não é algo necessário. Mas que agregou para vocês uma série Em de alguns procedimentos, momentos, né? fazer esse tipo de certificação, sabe? A intenção, de repente, de trazer a Stein aqui para o litoral catarinense, que mais próximo do Balneário, Praia Brava. Conta para nós, não tem nenhuma novidade? Novidade ainda não. Confesso que de vez em quando venho aqui, olho alguns terrenos, dou uma namorada, faço umas contas. Falta a Stein, vem para cá, hora. Vou te falar que o nosso público de Blumenau gosta da região, né? Adora aqui, tanto Praia Brava quanto o Balneário. A gente tem um desafio aqui de terreno, né? Sim. Então acho que a grande questão é conseguir um terreno interessante. Claro. E 100% regularizado e tal, pra gente não entrar em nenhum risco. Que também, às vezes falando em risco, é algo que a gente preza muito. A gente é uma empresa familiar, então a gente acabou que vem aí de uma história bem conservadora. E aí a gente traz isso também para os nossos empreendimentos, e a gente não faz nada se não tiver regularizado, incorporado, resolvido, né? Até quando cheguei agora, vim de Porto Belo, a gente fez um condomínio de lotes fechado em Porto Belo, ele fica no Araçá. O Araçá é o caminho de quem vai para o Caixadaço, então ele fica de frente para ele de Porto Belo, um terreno especial. E aí eu tô há 12 anos, a gente, né, começou com meu pai, a gente tá há 12 anos com esse projeto aprovado, licenciou já em 2017, já executou, já tá pronto, 100% pronto. A gente não vendeu nenhum lote até hoje, porque até 90 dias atrás a gente não tinha conseguido deixar 100% regularizado, com matrícula aberta e tudo mais. Graças a Deus aí, esse ano aí foi um ano, a gente tem que comemorar agora, que a gente conseguiu regularizar, e aí sim, agora eu vou poder ir para mercado, mas assim, sempre só vou vender se tiver redondo, né? Não vou vender se tiver alguma encrenca aí. Não, tá certíssimo. Seguindo a tradição do povo de Blumenau, né? Fazendo tudo certo, a gente já tem os problemas no caminho. Se a gente começar a fazer confusão... Imagina quantos anos que tu ficou para conseguir organizar isso tudo, conseguir todas as licenças, tudo dentro do trâmite legal, sem, né? É realmente um desafio, né? E uma vitória. Até comentamos ali sobre os primeiros, mas eu acho que o teu seria como foi construir o primeiro, né? Que você contou uma história ali, que você começou com... Como a gente constrói, né? Pergunta era lá, qual o primeiro imóvel que tu comprou? Qual foi a primeira transação? Então, como a gente acaba construindo, já começou construindo desde cedo,
quando eu decidi comprar o meu primeiro apartamento, a gente já tinha algumas obras em andamento. E aí, na ocasião, era o Baviera Home, lá no centro de Blumenau. E aí, eu negociei com a própria empresa, porque a empresa é familiar, então não dá pra ir lá pegar um apartamento, né? Não é só minha empresa. Então, eu digo, outros primos também negociaram. E aí, eu negociei o meu apartamento nesse empreendimento. E aí até era um apartamento, era um prédio com duas suítes e uma suíte. E aí eu peguei os dois últimos, peguei no último andar, onde uma suíte e duas suítes, fiz uma coberturinha plana com 100, daí ficou duas suítes, 100 metros quadrados, ficou bem legal. Mas acabou que eu nunca usei o apartamento, porque aí no meio tempo a gente também tava construindo Flamboyant, e lá num acordo de família, meu pai falou, Beth, já vai direto pro Flamboyant, pra pegar um apartamento grande e não ficar pulando de galho em galho. E aí esse meu apartamento, eu fiquei um bom tempo com ele, porque eu acabei imobiliando e alugando. Eu gosto particularmente, tem muito incorporador que não gosta do mercado de aluguel, né? Eu gosto, assim, eu acho que é um mercado interessante, esse negócio de receita recorrente, que a incorporação não tem. Então eu acabei alugando ele um tempo e vendi ele faz 2 anos agora. Recente. Foi recente, vendi ele faz 2 anos, porque daí tava reinvestindo e comprando uns terrenos no litoral, e aí eu usei esse dinheiro já para comprar um outro terreno. Então, Do negócio. isso Bem aí. do negócio. Então assim, não adianta, a gente vive construção civil, vive ali o concreto, o tijolo, acaba que se não cuidar, tá sempre comprando mais imóvel e Tá no sangue. tá no sangue. Nós na corretagem não é diferente, né? A gente tá ali, comprou, opa, apareceu um negócio, já troca e vende, é bem nesse ritmo. E é o gostoso, né, do A negócio. minha gente esposa usa. fica de cabelo de pé, quando eu falo pra ela, vou vender o apartamento, ela, não, tá doido, pra onde nós vamos? Não, mas se for um bom negócio, eu vou vender, né? É. Aquela coisa da pessoa que trabalha com imóvel é assim, se vier um bom negócio, eu faço. Tem que fazer. É tudo uma questão de momento também, né? Às vezes realmente aparece Sim. uma situação que vale a pena você fazer isso, né? Arriscar um pouquinho, digamos assim, né? A gente tá inserido no mercado, né? Então, a gente sempre tem boas oportunidades, mas vocês provavelmente mais ainda, né? Aparecendo todo dia. Então, às vezes, tens uma oportunidade de vender um imóvel que tu tens. Para entrar numa outra oportunidade, acaba que faz sentido, né? Mas olha, eu faço votos de que a Stein vem pra Praia Brava, né? Pois Thay? eu ia perguntar isso, se já tá no cronograma, se tá nos planos, como é que é? Não, vou achar um terreno bom aí pra gente A poder... gente vai achar um terreno. O fazer terreno a projeto. gente tem, né, Bar? Tem um frente bar aqui, inclusive, já se quiser já chegar chegando na Praia Brava. A gente gosta, olha que a gente gosta de localizações especiais. Ou até falando em projeto, né? Acho que vale falar. Então a gente tem lá a construtora Stein, com as 2 linhas de trabalho, que é a empresa familiar, começou com meu avô, estamos na 3ª geração. Aí a gente tem no grupo a Stein Arquitetura, que é do meu irmão. E aí, como só ele foi para arquitetura, então essa empresa é dele, participa do nosso grupo, mas ele que toca, ele que gere, e ele que desenvolve os nossos projetos, ou a maioria deles. Então a gente tem assim uma interação bem grande entre construtora e projeto, que eu acho que isso é um dos nossos diferenciais. Hoje ele tem lá quase 20 pessoas, hoje só em projeto, aí para cima e para baixo. E aí dentro, ele até agora, assim como a gente vai inventando os negócios, né, ele dentro da arquitetura abriu um novo negócio, que é uma modelagem que eu acho que faz sentido aqui pro litoral, que ele entrega o apartamento pronto. Então assim, que é a móvel, então ele vai fazer desde do projeto, da arquitetura, ele vai fazer toda a gestão lá de marcenaria, pintor, encanador, tudo. Basicamente, ele acerta com o cliente um projeto, um setup e só entra no teu apartamento daqui a 90 dias, ou daqui a 100 dias, que é o prazo mais ou menos que leva. E quase que não deixa o cliente ficar entrando no apartamento Só quando durante estiver a obra, pronto. só quando tá pronto, com Melhor coisa. decoração, com roupa de cama, com tudo. Porque ao longo do tempo, né, o que a gente foi observando, isso acontece em obra também, não é só na mobília. Chegou lá, já quer já mudar alguma quer botar um pitaco, né? Exatamente. Quer dar um pitaco no negócio. O cliente entra no meio da obra, não consegue, às vezes, visualizar o negócio pronto e fica mexendo. E isso deixa caro. Sabe? Eu acho que o cliente perde dinheiro ou perde eficiência. E aí ele
construiu esse modelo aí que ele acredita ser o mais eficiente e entregar um bom resultado aí Não, faz muito pra sentido, ponta. porque a gente tem muitos clientes aqui que têm Balneário Camboriú como segunda moradia, Praia Brava, né? E às vezes apartamentos, residências melhores do que a primeira moradia. Então, mas estão distantes, então não tem essa possibilidade de poder vir e acompanhar uma obra que é desgastante também e demorada, né? Tem Então, muita gente que nem quer mais isso. não quer se incomodar. Porque, como dizem, inclusive até para preservar o casamento. Eles falam, né? Seu casamento sobreviver à obra, porque aí começa a história. Aqui eles comentam assim, o caro não é a obra, é o já que tá. A Jaque. Já que O problema é a estamos Jaque. fazendo isso, vamos colocar esse aqui um pouquinho mais. E daí é esse pouquinho a mais que acaba tornando a obra. E às vezes são coisas que se não alterar ali o projeto, Não vai fazer diferença nenhuma lá na no frente. final, né? E é isso, acompanhar o raciocínio de quem está fazendo, o cliente não está acompanhando. E aqui a gente vê muito que esse modelo funciona super bem, porque realmente as pessoas hoje querem Tu mais. pega ali, né? Esses clientes aqui do alto padrão do litoral. São clientes que estão investindo um valor relevante. Então são pessoas que têm suas atividades, trabalham, operam seus negócios lá, que é muito mais importante ele estar na atividade dele do que estar aqui tendo que escolher o modelo da torneira. Quem que é o marceneiro? Claro, o tempo dele é valioso demais para ele vir aqui, ter Cadê que se o pintor para incomodar. retocar aqui, porque o marceneiro esfolou o canto da parede? Então, esse cara assim, cada vez mais quer, beleza, ele vai olhar o projeto, ó, eu quero tons assim, sofá assado, Mas mas não vai depois ele querer tem que, participar do processo de. tem que receber pronto. E o interessante é que eu vejo ali que vocês também otimizaram tentar entregar o máximo de serviço para os clientes, né? Isso aí. Começaram lá, vamos montar a prestação de serviço, depois construir, depois vender o próprio imóvel, mobiliar. Que eu falo que o difícil é ter o cliente. E aí, quando você já tem, você começa a agregar serviço e ter o mesmo cliente e oferecer vários serviços, né? Conseguiram criar uma fidelidade, né? Não adianta. Se o cliente, depois que ele confia em ti, sabe o teu padrão, sabe que tu entrega, ou vai embora, sabe? Essa relação, ela fica bem interessante. Eu imagino que vocês devem ter, tipo, clientes recorrentes, né? Compraram com vocês um empreendimento lá atrás, a Stein lança outro, vamos fazer um upgrade, vamos comprar melhor. Fizeram a obra da Porque empresa, normalmente é assim, né? Cada empreendimento costuma fazer melhor do que o anterior, né? Então, eu Todo imagino que empreendimento vocês aprende, né? isso. Então, eu imagino que os clientes de vocês, além de fiéis, né, são recorrentes, né? Vão trocando, né? Tem bastante, a gente tem alguns clientes que é bem legal, assim. Começa a olhar, pô, o cara comprou em 5 empreendimentos diferentes, ele comprou. Um que ele comprou para usar, outro ele comprou para investir, daí já fez um upgrade Comprou para um outro para um produto. filho. É. Aí quando vê, comprou para uma filha. Tem uma história, assim, bem legal, que foi do permutante de um dos nossos empreendimentos. E aí, o cara tem uma indústria grande, deve ter 2.000 funcionários, uma têxtil bem reconhecida. E aí mentira, ele tem uns 3.000 pessoas lá. Só que o têxtil, às vezes vai melhor, às vezes vai pior. Aí ele foi um dos nossos permutantes lá em algum momento, recebeu unidades. E aí essas unidades, até para não concorrer comigo, eu falei, ó, tu vende a partir de tal momento. E aí, pô, elas valorizaram. Aí ele foi vendendo elas valorizadas e tal, daí ele até comentou comigo, pô, Betinho, o pessoal me chama de Betinho, porque o pai também é Beto. Vem aqui, me mostra aí o que tu tá fazendo e tal, se tem algum lançamento. Daí mostrei, ele falou, ó, vou ficar com um apartamento aqui nesse empreendimento. Eu falei, legal, por quê? Dele, sim, não, porque o investimento imobiliário aí que eu fiz com vocês e tal, foi se botar na ponta do ápice de rendimento, foi um dos meus melhores investimentos dos últimos anos. Inclusive, foi melhor do que a minha operação têxtil aí, porque têxtil tem o dólar envolvido, tem um monte de coisa, né? Ele falou, a nível de rentabilidade, foi uma das melhores operações que eu tive, então me dá, qual que tu acha bom aqui nesse prédio? Não, esse aqui. Não, pode ver aí, não vou nem discutir contigo. Foi bem legal. Mas a gente sempre comenta isso com clientes, né? Que o imóvel sempre é um excelente investimento. Só que, claro, a gente também tem que saber direcionar o cliente para uma consultora que seja sólida, que entrega realmente o que ela se propõe a fazer, porque uma coisa é dizer que vai entregar determinado padrão e depois não é, Deixar a obviamente, desejar, né? tu não tem como exigir um valor acima se não condiz com a realidade do que tem que ser, né? Daí acaba não tendo aquele produto que às vezes não tem liquidez, não tem a lucratividade, porque a lucratividade ela vai depender de todos esses fatores ali que envolvem a construção, né? É um molho secreto aí, né?
vai ter ali localização, arquitetura, acabamento, preço certo, né? Lançar no preço certo, não lançar caro. Conjunto. E aí, assim, um pouco dessa nossa história e que a gente gosta é de, pô, de realmente estar com a barriga no balcão, sentir a percepção do mercado de um lado, no outro, tá um pouco na obra, que nem eu tava com outro construtor esses dias. Não, tu tem que estar na obra lá com o dedo na tomada para ver qual que é a real lá do dia a dia. Mas isso te acaba aproximando do que o teu cliente quer. Tu já tens um perfil definido para quem tu constrói, né? Então, Isso aí. O Vitor também está envolvido hoje, né? Você é presidente do Sinduscom também lá de Blumenau. Agora estou presidente do Sinduscom, já vou tô no segundo mandato, vou ano que vem pro 4º ano de presidência. E aí isso aí já é uma outra, quase que uma outra frente, né? Claro, é institucional, mas acaba tendo que construir um relacionamento com o poder público, conversa com secretários, discutir legislação, como melhorar a legislação atual. Então, assim, parece que não, mas quando tu começa a olhar, semanalmente tem uma discussão na mesa para ter que resolver. E aí, pô, minimamente tu estás vivendo isso e tu tá aprendendo, né? Tá aprendendo e todo dia vem um assunto novo. Mas vamos continuar na torcida que a Stein venha pra Praia Brava. Conte com a nossa ajuda, né, Dari? Vender já Será ia um estar prazer. selecionada, porque aqui na imobiliária a gente seleciona também, a gente trabalha com algumas poucas e boas, né, para realmente ter essa entrega pro cliente. Então, certamente aí vocês... A gente adoraria Como é que estão as tê-los aqui oportunidades no aí nosso portfólio, né? de lançamento pro verão? Tá aquecido? Aqui é isso que eu falo, o importante é que a gente se preparou também no seguinte sentido de estruturar um modelo de negócio que traga essas oportunidades, que tenham sempre negócios antecipados para os clientes. Então, isso eu acho que facilita o negócio. E a gente também tenta de uma forma assim, que é como você, talvez você esteja lá, não está pensando em comprar um apartamento na praia. Mas se eu chegar com uma solução para você, como estruturar um negócio, já chegar com um negócio mais desenhado, eu acho que isso também facilita a compra. E é isso que a gente tem feito muito. Porque a gente percebe que o nosso público, ele está muito ocupado. Então ele também não tem tempo. Vou comprar, como que eu vou pagar? Já leva um fluxo pronto, Leva o fluxo. produto em primeira mão. Primeira mão, negociado às vezes com a construtora. A gente tem bons relacionamentos aqui. Então eu mesmo já vou lá. Se eu sei que você é um cliente que vai gostar de tal produto, eu vou lá, já sei o teu perfil. Por isso é importante também conhecer o cliente, estabelecer essa relação de confiança, de eu também não querer só te vender, não, eu quero te levar um negócio já mais desenhado. E daí isso a gente tem feito os negócios, construindo, né? construindo relações de confiança também. E agora abrimos o escritório, tem 6 meses mais ou menos, mas o Dival também é uma pessoa, né, que já está no mercado há tempo. E o modelo de negócio foi parecido com a empresa de vocês. Tentar montar já um negócio diferente, uma entrega diferente. Então, é uma questão de posicionamento, né? E eu vou te falar, o que eu observo, né, no mercado, sim, a construtora, ela cria relações de confiança com o cliente, mas os corretores, muito assim, sabe? A gente vê muitos corretores que estão lá e tem lá aqueles clientes que só compram com aqueles corretores. Ficam fiéis. Então isso eu acho legal também, porque o cara confia no corretor, o corretor lá é um profissional que leva coisa boa, leva filtrado, Tem a responsabilidade. né? Leva oportunidade. Tem a responsabilidade de dar um bom negócio, né? É isso que a gente preza, principalmente, né? Pela responsabilidade do que a gente está entregando para o nosso cliente aqui, né? Não, acho que isso aí acho que até não era de tecnologia, né? A gente teve eu não tive, mas meu pessoal foi e eu estava discutindo com eles como é que a gente faz para se diferenciar. E aí hoje tu pega lá, e aí o RD Summit validou isso. Era lead. E aí a virada, assim, os próximos meses, os próximos anos, o foco vai ser relacionamento. Porque não adianta, hoje o mercado, as redes sociais, uma enxurrada, tá tão saturado, né? A enxurrada de anúncio é tão grande que a gente, pelo menos já observou lá, vocês devem estar observando aqui, esse negócio de lead é cada vez mais frio, menos efetivo.
E aí, São relações que é isso, assim, a gente não tem. Hoje você não tem mais como confiar muito, né, o que é falado, mas se eu tiver. Por isso que criar um sistema de trabalho onde realmente a confiança e a credibilidade elas estejam, né, muito unidas, aí você consegue estabelecer. E a gente sim acredita, né, que o modelo de negócio a partir de agora é realmente relacionamento. Até porque o cliente ele já vem muito, às vezes, sabendo o que ele quer, com toda a informação, que é o que tu falou, tem uma enxurrada de anúncios, então o cliente já vem pensando, eu quero tal empreendimento, mas com quem que eu vou falar, com quem que eu posso confiar? Então, aí entra a questão do a relacionamento. a informação, óbvio, né? O corretor tem que saber da informação do produto. Mas muitas vezes o cliente chega sabendo mais que o corretor. Porque ele está Exatamente. super Já interessado, ouviu tanto, já olhou já- tanto aquele anúncio, que ele já já desossou o produto lá do chat GPT, já fez tudo que a dava. tecnologia É está a favor da gente, né? É Sim. isso. Beto, muito obrigada pela tua presença, foi um papo super legal, me surpreendeu, né, muito, né, Ainda tinha muita porque, história para contar. além da tradição ali da Einstein, a gente sabe que é uma empresa que é sólida, né, tem nome, realmente a gente faz votos que a Einstein venha para cá, conte com a gente, né. Tá bom? Vamos ver. Nossa, Não vamos descartar. Temos que avaliar. E parabéns pela tua trajetória, pela tua família, é muito bacana, Ah, né, com certeza. é um motivo de A orgulho gente para todos agradece, vocês, né. né? Eu agradeço e agradeço também em nome da empresa aí pelo convite. É um prazer aí conversar com vocês, contar um pouquinho da história. Às vezes é legal o pessoal saber também. Então, E é uma história que inspira mesmo, né? Sim. Uma trajetória longa, mas Um belo do storytelling, né. dá pra botar a história longa. Enfim, fico à disposição, agradeço aí. Obrigado. A gente que agradece, muito obrigada. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo. Oh, tranquilo. Que toda vez que você sai, o mundo